Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Deixa eu fixar o tema aqui. Eu vou só fixar o tema aqui. Tentar, né? Porque eu nunca consigo. Pronto, consegui. Hoje a gente vai conversar sobre as relações de trabalho e o preconceito. Nosso convidado é o Dr. Vinícius Mota. Já vou chamá-lo. Esperar o Dr. Vinícius entrar e a gente já começa. Oiê! Oi, doutor Vinícius! Vinícius, Vini, Vini! E aí, tudo bem? Tudo jóia? tudo bem? Que honra ter você aqui, viu, Vini? Ah, que Como é que legal. você tá? Tudo bem? Tô bem, tô me ajeitando aqui, né? Conduzindo esses dias de quarentena, mas tudo vai dar certo. E eu tô tentando deixar aqui legal, mas cada live é uma aventura, né? Acho que deu. Tá Tá perfeito, a dando pra imagem ver tá boa, legal tá, aí, né? tá bem E aí, você boa. tá bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Gente, pra quem. Eu acho que muita gente aqui conhece o Vinícius, né? O Vinícius é professor lá do Damásio, ele é advogado, professor de outras faculdades também, né? E mestre em Direito. Então, nós estamos com praticamente uma celebridade aqui com a gente hoje. A Ah, gente vai meu Deus do céu, conversar. que isso. Para com isso. A gente vai Imagina, que isso. conversar sobre as relações de trabalho e o preconceito, que é um tema que eu acho que você gosta, né? Sim, sem E dúvida. para a gente começar a falar disso, podemos começar, né? Manda bala, vamos nessa. Eu tava pensando, né? Por que que a gente tem essa coisa do preconceito e de onde vem essa coisa horrível do preconceito, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que ninguém nasce preconceituoso. A gente vai se moldando assim, né? Muitas vezes a gente vai. Na maioria das vezes, na verdade, nosso cérebro eu acho que funciona tipo um computadorzinho, que a gente precisa programar e a programação que a gente recebe vai moldando a nossa forma de pensar, nossa forma de agir perante a sociedade, até as nossas crenças, né? E isso e vai partir da gente fazer alguma modificação depois disso. Porque quando a gente é criança, a gente não tem controle sobre isso. Mas quando a gente é adulto, a Perfeito, gente tem, né? Então a perfeito. gente pode mudar, sim, algumas coisas que a gente vivencia aí por aí. Então, eu tenho outra coisa também. Eu não sei se você, claro que você já leu o preâmbulo da Constituição, óbvio, né? Mas a gente às vezes passa muito rápido, despercebido por algumas coisas legais que tem lá, né? Por exemplo, ele fala do Estado democrático no preâmbulo. Preâmbulo nada mais é que é uma preliminar, ele te prepara para o que vem em seguida, né? Então, lá ele fala do Estado democrático e ele preserva alguns valores que eu não sei se a gente vivencia. Valores como liberdade, valores como justiça, valores como desenvolvimento, segurança, né? É, a Constituição é o que a gente tem de mais sagrado no nosso país e ela é muito bem feita, embora haja opiniões em contrário, né? Como que ela não é muito vaga, enfim, não tem uma força efetiva, mas não tem essa força porque eu acho que a gente não vivencia a Constituição no seu todo, sabe? Todo o poder que ela tem. A gente tinha que prestar atenção e prestar atenção nos valores que ela traz pra gente. A nossa sociedade, eu acho que é carente de valores, né? Aí a gente começa a estudar a Constituição, a gente vai para frente e a gente vê lá que ela tem um objetivo fundamental, que é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Mas por que que a gente não consegue reduzir as desigualdades? Por que que a gente não consegue promover o bem de todos e parar de agir com tanto preconceito, né? Preconceito de origem, de cor, de gênero. Hoje a gente fala gênero, não sexo, né? Ou qualquer outro tipo de conduta discriminatória. Vinícius, qual que depois de feita essa introdução, a sua visão sobre a estrutura sobre a qual a nossa sociedade está moldada? Fala aí pra Perfeito. gente, tu tá com a palavra. Primeiro, eu agradeço muito o convite. Eu que E, agradeço. sobretudo, eu achei muito legal a proposta da conversa. Então, parabenizo a você, a Ariadne, né, e aos colegas que organizam o perfil, que abriram esse espaço para a gente conversar aqui, né? Doutor Jedson.
E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, em alguma medida, né? Aquela brincadeira, né? A gente tem um texto constitucional que ele carrega, para além do preâmbulo, né? Que ainda o STF vai pontuar que ele não teria força normativa efetivamente, mas a gente tem lá o artigo 1º, o artigo 3º, que vai trazer os valores da dignidade, da sociedade livre, justa, igualitária, e a gente vai perceber que a Constituição, de fato, vai trazer aqueles valores que ela já indicou no comecinho. Para você entender a Constituição, já tem uma dica, o preâmbulo. É disso que estamos falando. Mas, sem a gente entrar nos debates de direito constitucional, né, sobre força normativa da Constituição, sobre conceitos de Constituição, eu acho que, de fato, a gente precisa observar uma distinção que existe entre o direito e a realidade em que ele se coloca. Porque muitas vezes a gente está falando, sobretudo, com pessoas que estudaram direito, né? Os principais colegas que vão acompanhar o nosso bate-papo, muitos aqui estudaram direito. E aí, na faculdade, tem aquelas disciplinas para as quais a gente não liga tanto, né? Introdução ao estudo do direito, teoria geral do Estado. Que coisa é essa? Eu quero logo saber do Código Civil. Só que eu sempre falo, se a gente não observar a realidade, a gente vai ter uma compreensão do direito talvez incompleta, né? Acho que esse é o ponto de partida. Porque a gente precisa entender a nossa Constituição de 88 como um documento, uma força, né? É uma proposta que se elabora a partir de uma sociedade real e concreta. Uma sociedade que, de fato, tem os seus problemas. Já que o tema de hoje é preconceito, é uma sociedade que tem preconceito como outras sociedades do mundo. Só que se a gente não observar as peculiaridades dos preconceitos no Brasil, a gente não vai conseguir endereçar esse problema. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na discriminação racial, que é um tema que a gente tem falado bastante, né? Bastante, por conta justamente desses casos absurdos em que a gente observa que se em 1789 a gente tem a Declaração Universal de Direitos, né? A gente percebe que até hoje o direito à vida, muitas vezes, das pessoas negras estão em risco até por agentes do Estado que deveriam resguardar a vida. Sim. Né? Aquele caso emblemático do George Floyd. Né? Porque, no limite, se ele cometeu efetivamente algum delito, ele deveria ser detido, conduzido à delegacia e acabou. Nada justifica pressionar o pescoço de uma pessoa por 8 minutos. Não existe suporte legal para essa ação. Né? Então, a gente observa que a gente precisa perceber essas situações e endereçar esses preconceitos. Quando a gente pensa na discriminação racial, a gente não pode esquecer o contexto em que o Brasil nasce, em que o Brasil é formado. Quando a gente pensa em relação à discriminação às mulheres no ambiente de trabalho, vamos voltar para o Código Civil anterior, em que até a capacidade da mulher não era respeitada de forma plena, a figura do homem como chefe da família, a Constituição, aliás, a CLT, quando surge, facultando ao marido se dirigir ao empregador e dizer, olha, ela não está cuidando da casa adequadamente, a mulher ser mandada embora. O direito respaldava isso. O direito respaldava. Né? Então a gente tem que ter uma visão do direito observando, olha, hoje ele se propõe a resolver problemas. Mas há não muito tempo atrás, ele legitimava situações que hoje a gente não entende mais como corretas. Então a discriminação racial, ela existe. A nossa sociedade se forma com ela na base, a discriminação em relação às mulheres. Né? E a gente pode pensar no ambiente de trabalho, tem tantas discriminações em relação à população LGBTI. Tem discriminação e é um absurdo. A gente tem discriminação em relação à idade no mercado de trabalho.
a partir de uma certa idade, a pessoa vai perdendo a capacidade de se manter empregada, né? A gente tem situações de gordofobia, tem discriminação com pessoas com deficiência, e por aí vai, né? Então, a gente precisa observar, talvez, que assim como a democracia, assim como a ideia da nossa república, a Constituição também é algo que vai paulatinamente ganhando força normativa, vai ganhando concretude. É preciso defendê-la, não é porque ela surgiu em 88 que está tudo resolvido. É preciso concretizar aqueles projetos. Não estou dizendo que as normas sejam programáticas, né? Elas têm força normativa. Só que existe uma vontade para que isso se concretize. Por isso que a gente ainda lida com coisas que são impensáveis, né? Por isso que a gente É ainda que lida com preconceito, né? esse tipo de situação me parece que as pessoas aceitam, sabe? Como normal, normais, né? É, é bem, é bem estranho. Assim, tem uma coisa chamada preconceito inconsciente que eu andei lendo esses dias, né? A pessoa, muitas vezes, o empresário, no caso, né? Ele não se julga preconceituoso, ele não se julga. é, a- a- ele não baseia suas atitudes na mente dele como discriminatórias. Para ele, o que ele faz é normal. Então, assim, eu acho que todos nós somos um pouco assim. Não, eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito. Mas aí, de repente, você se pega numa situação, por exemplo, eu vou contratar um funcionário para uma atividade normalmente exercida por um homem. Então, quero, sei lá, um motorista. Aí aparecem mulheres no processo seletivo. Aí a pessoa fala, mas como é que eu vou contratar uma mulher para dirigir um caminhão, meu Deus do céu? Aí você pensa, mas por quê, né? Por que não contrataria? Ah, porque a mulher é mais fraca, a mulher não dá conta de trocar um pneu, a estrada é perigosa. Gente, mas isso quem decide? A questão da periculosidade da estrada, digamos, é ela, não é o empregador, né? A questão da força é muito fácil. A gente pega e faz um processo aí, uma prova no processo seletivo, bota as mulheres lá para ver quem sabe trocar pneu, porque assim, essa coisa da força é muito relativa. Hoje em dia a gente tem mulheres muito mais fortes, fisicamente mais fortes do que homens, né? Então é muito relativo. Mas agora voltando para a questão da CLT, né? Dos princípios lá que a CLT nos dá para a gente promover essa proteção. É, tem um princípio lá chamado princípio da não discriminação na CLT, né? Que é bem menos abrangente, mas bem menos abrangente do que o da liberdade, da igualdade, desculpa. E que, nas palavras do Américo Plá Rodrigues, seria para aquelas situações, para excluir aquelas situações de inferioridade, ou aquelas situações que sejam mais desfavoráveis que o conjunto, sem uma razão válida ou legítima, né? Na sua opinião, quais são as situações discriminatórias mais comuns no ambiente de trabalho e quais são aquelas que demandam uma ação mais urgente para ser reprimida? Para serem reprimidos, melhor dizendo. Perfeito. É, talvez seja. Você já está com vários fãs aqui, hein, na live. Talvez. Ah, opa, aí sim, que legal. Talvez seja difícil um cenário de elencar, né? Porque são muitas, né? São muitas. Mas eu acho que, indo um pouco na linha do que você estava mencionando, eu acho que o primeiro esforço real é de compreensão do preconceito e da discriminação, né? Entender que esse fenômeno existe em vez da posição confortável de simplesmente negar. Não, isso aí é mimimi da pessoa, ela que Mimimi, está inventando, que bobagem. Ah, que bobagem. A gente precisa compreender o fenômeno para conseguir, se tiver interesse, resolvê-lo, né? E aí, eu até estava conversando recentemente, eu sei que a gente ainda fala de preconceito, mas eu tenho uma visão otimista, eu consigo ter. Por quê? O que a gente está fazendo hoje, de conversar por esse mecanismo aqui, vai atingir sei lá quem, mas era impensável anos atrás. Por quê? Vou puxar um fio aqui, vou abrir o parênteses, né? Mas o preconceito, ele precisa, no fundo, o que eu acho? Tem pessoas que, em algum grau,
é pontual, são poucas, mas que elas, por exemplo, são supremacistas. Os negros têm que morrer mesmo. São poucas. Mínimo, mínimo, mas existe. A maior parte é um pouco que você falou desse empresário. Ela surge numa sociedade. A sociedade tem seus valores. Esses valores não são tão igualitários, tão democráticos. E a pessoa sai reproduzindo. Só que ao lado disso, para que você se sinta confortável com uma discriminação, você precisa de um reforço dessa ideia. Então, nos anos 80, vamos pensar no mundo antes da internet e do celular. Se você fosse assistir um filme, você ia perceber ali situações de preconceito. Fosse assistir uma novela, você fosse ler um livro. Nós observaríamos que os meios de comunicação, eles ainda fazem, mas eles reproduziam preconceitos em relação à capacidade da mulher, em relação ao papel do negro, ao papel do homossexual. A pessoa com deficiência nem aparecia na TV. Verdade. Né? Não aparecia. E esse viés que tinha nas comunicações não tinha contraponto. Era assim, se assistia a TV era assim, e não tinha contraponto. Né? Agora, em 2020, a gente tem um espaço que as pessoas podem livremente levantar um argumento e falar: será que a gente não está tendo um comportamento discriminatório? Isso vai atingir muitas pessoas, coisas que eram impensável tempos atrás. Então, agora existe um questionamento naquela reiteração de preconceitos que era feita sem contraponto. Né? Mas ainda muito incipiente, né, Vinícius? Sim, sem dúvida. Só que é a primeira vez que a gente tem essa ferramenta em mãos. Né? Daí o otimismo, né? Porque eu fico observando muita situação da discriminação racial e a gente pensa na escravidão. Né? De início, o primeiro argumento legitimador foi a religião. E observe, né? Eu tenho um respeito gigante pelas religiões. Né? Eu tenho a minha religião, né? Acredito em Deus, tenho fé, eu adoro essas coisas, mas isso é a minha postura individual. Só que, historicamente, nós vamos observar a religião por muitos anos legitimando tratar diferentemente seres humanos. Ela fez isso. É um fato. Depois, nós observamos também a filosofia argumentando que existiam seres civilizados, europeus, e seres selvagens, que precisavam ser iluminados. A gente está falando do século XVIII, iluminismo e a noção filosófica de que existem seres humanos melhores e piores. Precisando, então, de um argumento para te conformar com aquela situação. Século XIX, a gente observa a tentativa científica de dizer que, em razão das diferenças de fenótipo, né, formato de nariz, o cabelo, rosto, as pessoas têm caráter diferente. Tentam de tudo, né? Porque em algum grau, para a maioria das pessoas, a postura discriminatória e preconceituosa gera algum conflito. Então ela vai buscar, né? Se não tiver um questionamento, se amparar. A igreja falou que pode. O cientista está dizendo que é assim mesmo. A filosofia diz que é assim mesmo. A TV é assim mesmo. Então, você não questiona, você não sai da zona de conforto. Né? Então, isso para trazer esse histórico relacionado à estrutura da sociedade, mas pensando nos dias de hoje. Eu vejo que todas as formas de discriminação precisam ser enfrentadas com urgência, só que cada qual de maneira diferente. Então, por exemplo, em relação às mulheres, eu penso, em primeiro lugar, tem um preconceito muito significativo em relação aos postos dentro das empresas. Porque se atribui às mulheres uma menor capacidade de XYZ. Né? Então, como que ela vai liderar uma empresa? Que é ridículo, né? Não faz sentido. Né? Às vezes a pessoa está muito mais qualificada do que todos os homens ali, né? Muito mais qualificada, mas muito mais qualificada. Em relação à pessoa com deficiência, muitas vezes não se cogita a contratação. Então, a resposta vai passar pela contratação. Tem empresas que nem cogitam mesmo contratar deficiente, uma pessoa com deficiência. Então,
temos diversas formas de preconceito e discriminação, todas precisam ser enfrentadas, cada qual com a sua especificidade. Se a gente for pensar no LGBTI, né? Tem pesquisas em que os recrutadores expressam nas pesquisas que eles jamais contratariam uma pessoa LGBT para um cargo XYZ. Numa entrevista, esses expressam o seu preconceito. Imagina os que não expressam. Por isso que a gente observa, muitas vezes, a pessoa homossexual no ambiente de trabalho escondendo a sua sexualidade, né? Tem relatos, tem pesquisas até que mostram que pessoas transgênero sofrem agressão no trabalho num número muito significativo. 90% dos que trabalham já sofreram algum tipo de agressão, ainda que seja verbal. A gente tem que passar a compreender que todas as pessoas merecem respeito, não é? Então a gente precisa direcionar esses preconceitos com suas ferramentas. Não sei se tem uma mais importante, mas tem muitas. E observando especificamente o Brasil, agora, recentemente, eu vi alguns casos que foram estarrecedores. Teve uma funcionária que saiu mais cedo um dia do trabalho. Ah, eu postei essa notícia, que ela foi amarrada no trabalho, Ela né? foi amarrada, foi exibida perante os outros funcionários e ainda foi dito: para que vocês aprendam o que acontece com o empregado fujão. Meu amigo, isso não existe no vazio. Existe num contexto de uma sociedade que teve escravidão, em que você perseguia o escravo fujão. Não é? Não é no vazio que isso acontece. Então, a gente precisa, de fato, avançar nesse ponto. E o que chama atenção é que, mundo afora, as empresas que adotam programas de diversidade, acho que a gente pode até falar disso um pouquinho mais para frente, elas passam a ter melhor desempenho. Aumenta a performance da empresa que adota diversidade. Então, de uma perspectiva racional, liberal, do agente econômico, ele tinha que correr atrás da diversidade. Mas não faz, faz. Isso não faz sentido isso para você, porque se a pessoa trabalha num ambiente onde ela pode ser ela mesma, é óbvio que ela vai ficar mais feliz e é óbvio que ela vai produzir mais. Então, as pessoas que ainda não pensam assim estão perdendo tempo na vida, né? Já era para mudar. Dinheiro. O empresário está perdendo dinheiro. Eu não sei por que as pessoas não conseguem ver isso. Não vê. E também, acho que não vê também por uma postura de acomodação. É assim mesmo, vou reproduzir, não é? Olha, eu vi uma coisa muito triste, eu vou ver um documentário no YouTube, aliás, o YouTube, hein, gente? É um lugar, assim, que tem tanta informação, tanto conteúdo bom e gratuito, né? Que eu não sei como que não foi substituído pela TV ainda, assim, né? A gente não substituiu a TV pelo YouTube, porque, meu Deus, é muito bom. E tava vendo um documentário lá, eu não lembro qual canal, sei que era um canal do Sul. Uma pessoa que era transgênero, né? Ela passou em todos os processos seletivos, todos da empresa, passou no processo seletivo que eram objetivos, né? Tipo, era aplicado de forma objetiva. Na hora que ela foi entregar o documento, o nome que estava no documento não condizia com a pessoa que ela se apresentou. Perfeito. Condizia com o nome que ela se entendia, né? Aí falaram assim pra ela: a gente te liga. Ela tinha sido a melhor candidata, a melhor candidata, né? E aí falaram: a gente te liga. E assim, ela falou que aconteceu reiteradas vezes, sabe? Então a gente percebe que essa coisa é muito estranha, essa coisa do preconceito. Gente, a pessoa é ótima, ela é a melhor candidata que havia lá. Por que não contratar? Se o empresário visa o lucro, não seria lógico contratar uma pessoa mais apta para aquele cargo, mais qualificada. Mas não. Porque eu não quero um homem vestido de mulher. Eu não sei como eles entendem isso, porque transgênero não quer dizer isso. Não quero um homem travestido de mulher aqui na minha empresa. Eu não quero, um homem com silicone. Sabe, uma cabeça assim. Eu conheço gente que pensa assim. Eu tô falando com conhecimento de causa e fico impressionada. Esse documentário me marcou muito. E eu até falei pra minha irmã, né, que é a advogada lá do Entender Direitinho também.
Eu falei, gente, eu tô chorando de ver isso. Porque o que as pessoas passam, e assim, doenças graves que geram estigma e tal, é outra coisa Uhum. também, né? Sim, sim. É, uma outra moça que tinha uma doença de pele que não era contagiosa, viu na empresa, ela estava sentada num sofá na empresa, ela levantou, a outra que foi sentar no lugar passou um paninho com álcool, gente. Você imagina o que causa Como a na pessoa cabeça da se sente. pessoa? Perfeito, E perfeito. ela fica. Isso causa um. Gente, é um dano moral absurdo ali, sabe? Sim, sim. Né? Então, enfim, pode continuar. Só fiz um parênteses aqui. Não, vamos batendo bola, mas acho que você trouxe um ponto importante, dano moral. O que eu tenho de impressão? Os operadores do direito não têm uma formação adequada em relação a esse tema de diversidades, me parece, né? É, por diversos aspectos, mas muitas vezes a gente não vai, com o operador do direito, às vezes se preocupar numa situação de entrevista com um cliente nosso. E a pessoa é negra, a pessoa é homossexual, ela é mulher. Muitas vezes a gente não vai nem perguntar se ela sofreu alguma situação relacionada a essa característica, até por uma vergonha, né? É, o Florestan Fernandes ele chegou a escrever que no Brasil a situação da discriminação racial tinha uma característica muito marcante, que nós temos preconceito de ter preconceito. Então não vamos falar desse assunto. Se você abrir o site do TST e lá na ementa, né, dos acórdãos, escrever a palavra racismo, sai 21 acórdãos só. Só. No Brasil, então tem alguma coisa que está acontecendo. Os casos não chegam, né, no judiciário. As pessoas, muitas vezes, não se sentem à vontade de tratar desse assunto. A sociedade diz que esse assunto não é importante. Os operadores do direito também não têm uma formação adequada aqui. E quando tudo isso aqui acontece, muitas vezes esbarra no juiz, né? Então, a gente precisa compreender melhor esse fenômeno. Tem um ponto Isso é aqui. só a parte do racismo, né? Não são É, as outras formas de preconceito, né? exato. Então, a gente precisa entender melhor. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que é aquela figura da piadinha, da brincadeira no ambiente de serviço. Uhum. Eu lembro de um caso de gordofobia, foi resolvido judicialmente através de um acordo, mas era a situação de um escritório de direito do trabalho em que a gerente, quando chegavam outras pessoas que tinham sobrepeso, ela dizia: lá vem o elefantinho. Ô, louco. Como a... oh, você não tem percepção do que isso causa em alguém? Né? E, bem, de toda forma, houve. Nesse caso, foram processados e conseguiram resolver judicialmente. Né? Mas é uma situação de gordofobia que a gente fala, não, bobagem. Você não pode tirar sarro de alguém no ambiente de trabalho. E na questão do racismo, sempre tem aquele aspecto de um comentário, uma piada, que quando alguém pontua, mas talvez essa brincadeira não seja legal, não, mas é só uma piada. É piada pra quem, né? Vem cá, tem um livro do professor Adilson, chama Racismo Recreativo. Ele foi estudar esse assunto. E aí ele pode ser estendido para além do racismo. Olha só Racismo recreativo. isso. Tô anotando aqui, hein? E olha, essa ideia serve para além do racismo. Mas vamos na tese dele e olha como dialoga com tudo. A piadinha feita em relação ao negro, à mulher, ao homossexual, à pessoa com deficiência, por aí vai, ela jamais vai ter um caráter que seja de estímulo ou sobrevalorizar aquela pessoa. Geralmente é o contrário. Você quer diminuir aquela pessoa, Sim. você quer atingir a estima daquela pessoa. Então, a brincadeira, né, a piada com a pessoa porque ela é negra,
nunca tem por conteúdo fazer com que ela se sinta melhor. É sempre que ela se sinta pior. Ora, como isso não é uma ação discriminatória se o seu intuito é atingir a autoestima daquela pessoa, né? E aí, na semana passada, eu vi uma situação que me traz a ideia do racismo recreativo. Foi uma empresa, não vamos falar o nome, mas ela trabalha no ramo de limpeza. E ela tem um produto, né, que é uma palha de aço. Para Ai, bom entendedor, vocês já ai. pegaram, né? Mas Hum. qual era o nome da marca da palha de aço? Crespinha. Ah, Vini, você está exagerando. A palavra crespo existe no dicionário. Não é? Ela não quer dizer nada cruel. Olha só como as coisas se ligam. Existe uma discriminação em relação aos negros por conta da sua estética. Por conta da sua estética, da sua forma de cabelo, né? Que é o cabelo crespo, até aqui tá tudo bem, né? Existe uma frase muito marcante, que é a do cabelo ruim. Então você não está fazendo um comentário sobre o cabelo para que a pessoa se sinta melhor ou enaltecê-la. Usar essa expressão nesse contexto é reforçar através de uma brincadeira que a sua estética, o seu fenótipo, de alguma forma é inadequado. Ou é pior do que de outra pessoa, né? Exato, né? A gente já viu escolas em que professores ou diretores mandam as alunas que têm o cabelo crespo cortar, aprender XYZ. Não é? Isso acaba acontecendo. E isso é tão impactante que a gente tem, como você bem pontuou lá na CLT, normas que vedam discriminação, e aí aqui é bem importante, se a gente estiver dialogando com alguém que está estudando, né? E estiver eventualmente anotando, fazer uma leitura do artigo 373A da CLT, que está no contexto do capítulo do trabalho da mulher, mas acaba abordando outras discriminações. Você vai verificar que não pode ser publicado anúncio de vagas de trabalho em que se exija qualquer questão relacionada à aparência. Então a gente vê no processo de admissão aquela ideia da boa aparência e na outra ponta a ideia de que o cabelo crespo é ruim. E uma coisa liga na outra. Você precisa observar esse contexto para entender o que aquela brincadeira está dizendo, né? E aí isso vale para mulheres, LGBT, e por aí vai. Né? Brincadeiras com mulheres no ambiente de trabalho, no sentido de que elas não são capazes, de que elas são frágeis, de que elas são emocionais demais. O que isso quer dizer? Não Não, é? até o fato de haver assédio sexual no trabalho contra a mulher e até o horizontal, que é entre colegas, né? Que a gente fala assim, por que que há assédio sexual contra a mulher no trabalho? É, o que justifica um homem chegar numa mulher e praticar o assédio sexual? Ele quer, de alguma forma, diminuir essa mulher, né? Porque ele se sente no direito ou numa posição maior do que a dela de fazer isso com ela, né? Então é uma forma Sim, de sim. diminuir também e acabar com a autoestima da pessoa. Porque, Porque. além de tudo, isso é crime, né, gente? Igual o racismo, igual Sim, a injúria sim. racial. São coisas que a gente precisa pensar também, né? E é uma forma de exercer ou buscar exercer um domínio. Porque, no fundo, nesse ambiente de trabalho, eu lido com você da forma que eu quiser. Como que essa pessoa vai desempenhar adequadamente a sua situação no ambiente de trabalho se sentindo insegura? Sim, E muitas vezes essa situação de assédio vai repercutir lá na frente. Por quê? Talvez a pessoa que está sofrendo o assédio, ela pode não atingir as metas durante certo período que são esperadas, não atinge a expectativa e ela perde uma promoção. E você não observa o contexto, né? Porque a discriminação no ambiente de trabalho, em geral, ela tem pelo menos três dimensões. O acesso ao trabalho, a gente precisa falar disso, né? Entrar no trabalho. A promoção, uma coisa é entrar, a outra é subir dentro da empresa ou permanecer.
falando de permanecer até em situações de dispensa, aqueles que são objeto de discriminação no acesso, muitas vezes são os primeiros a serem dispensados. Hum. E a renda. A renda é um ponto super importante. Existem números que apontam que as mulheres recebem aproximadamente 75% do que os homens recebem. Um homem branco e uma mulher branca. Com a mesma formação, a mulher recebe 75% do salário. Ainda isso acontece, né? Ainda acontece. Sendo que o artigo 461 da CLT vai falar da equiparação salarial e lá no parágrafo 6º, decorrente da reforma... 6º ou 7º? Não lembro agora de cabeça. Decorrente da reforma trabalhista, vai dizer que quando a diferença salarial for motivada por questão de gênero, ainda tem uma multa adicional que deve ser considerada. Além dessa diferença entre homem e mulher, tem uma diferença entre brancos e negros. Os negros recebem aproximadamente 57% da renda de uma pessoa branca. E se a gente for comparar o homem branco com a mulher negra, a renda desta é 44% da renda do homem branco. Eu não estou falando de profissões diferentes. Essa diferença acontece dentro das profissões com o mesmo nível de formação. Então, a gente estava até falando, o agente econômico, o empresário que quisesse ter uma postura efetivamente racional para conseguir lucro, não faz sentido ele pagar menos para uma mulher. As mulheres, em relação aos homens, têm mais tempo de estudo, não é? E aí eu pago menos. Não faz sentido, não faz sentido. É puro preconceito mesmo. Exato, É puro preconceito. né? É o que você falou, é a ascensão, né? É aquela sensação de autoafirmação masculina, né? Eu vou contratar um homem porque é mulher é mais fraca que eu, enfim, né? Eu domino, aquela questão do domínio, né? Sobre a pessoa. Sim. E isso tem um problema lá na frente também, porque se a gente for pensar, lá na sua faculdade, quando você se formou, supondo lá que tivesse um rapaz branco e um rapaz negro, né? Eles vão ter uma diferença de renda ao longo da sua vida profissional, correto? Então, os filhos, eventualmente, que venham surgir nessas famílias, embora os pais tenham a mesma formação, se eles foram colegas de classe na mesma faculdade, os filhos vão passar por situações educacionais e de saúde, de acesso à cultura, diferente. O que acaba perpetuando as desigualdades lá na frente. Consegue visualizar? É gravíssimo. Sim, Né? sim. Então, eles tiveram a mesma formação, mas eles vão conseguir ter uma situação familiar diferente. Né? E aí vai reiterando essas diferenças que precisam, já faz tempo, acabar. Né? Eu fui me empolgando aqui. Não, Quiser é mandar que o alguma papo tá pergunta. muito bom, eu tô só curtindo aqui. Bom, além dessa parte, assim, ó, eu vou fazer só uma pontuação aqui, porque eu acho muito errado a nossa própria Constituição, isso é um erro que eu acho gravíssimo da Constituição, trazer a palavra preconceito de raça. Eu acho isso muito errado, porque raça só tem uma, gente, né? Então é como se eu dissesse assim, eu tenho preconceito de raça, então eu tenho preconceito comigo mesmo, porque eu também sou humana, né? Você é humano, Ah, o japonês é humano, sei lá, o que pratica outra religião que não a minha é humano. Então só tem uma, gente, sabe? A raça humana. Então, se você quer falar preconceito de cor, concordo, né? Agora, preconceito de raça eu acho muito errado, mas foi só um parênteses, tá? mas Agora, eu posso falando fazer um de, parênteses aqui? É pode. Aliás, importante. toda a legislação que veio depois, ou antes mesmo, a lei do racismo, a lei. Tem uma outra lei que fala Acho que o próprio Código Penal também fala da injúria racial. Todo mundo fala preconceito de raça. Isso é Eu muito vou errado. Não, calma, calma. Eu vou trazer um ponto de vista, a gente vai bater um papo aqui e depois ver se tem alguma razão ou não. De Tá. fato, você está coberta de razão quando fala, gente, separar os seres humanos em relação à raça não dá. A raça começou a ser pensada lá no século XVI pelos filósofos. Se tentou comprovar diferenças de raça lá no século XIX com a eugenia.
Aí a antropologia e o estudo do genoma, né, chegou à conclusão de que não existe raça. Existe espécie humana. Só que tem um porém aqui, que aí justifica a palavra, mas ela tem que ser entendida com esse porém. Em termos biológicos, não existe. De fato, né? Então, não deveria a gente fazer uma leitura por essa perspectiva. Está coberto de razão, existe espécie humana. Só que essa palavra ela é importante em um outro contexto. Porque a palavra raça ela é um instrumento apto a descrever condições diferentes de vida numa perspectiva sociológica e política. Não existe para a biologia, de fato. É a espécie humana. Só que como nós temos diversas situações de discriminação, quando a gente usa a palavra raça nesse contexto, a gente está dizendo assim, por exemplo, no Brasil, embora todos sejam da espécie humana, aqueles que guardam por conta da sua cor, né, por conta do seu fenótipo, tais características, né, tem o cabelo XYZ, tem um tom de pele mais escuro, tem o nariz assim, assado, eles passam pelos mesmos problemas. Então, eles vão ter situação de discriminação no ambiente de trabalho. Por mais que raça não existe, na prática, no Brasil por conta do fenótipo cor, mas em outros países nem é a cor que conta às vezes. É É a até o seu condição. histórico, né? É a É a condição, você for... está dizendo. Isso. Né? Então, em outros países, o fato de você ter um antepassado que foi negro também gera um problema. Mesmo que o seu fenótipo já não seja mais próximo do negro, seja hoje mais próximo do branco. Então, a palavra raça, se ela for entendida nesse contexto de ferramenta sociológica, aí ela é útil. Para perceber, por exemplo, quando a gente fala de racismo institucional, que quando uma pessoa negra vai a um posto de saúde ou vai a um hospital, muitas vezes ela espera mais para ser atendida, muitas vezes ela recebe menor quantidade de medicação. Ou quando existe uma abordagem policial, muitas vezes a pessoa negra ela sofre essa abordagem com muito mais violência do que uma pessoa que não é negra, né? Então, aqui a palavra raça guarda uma importância para entender isso, essa questão sociológica, né? Mas de fato, hein? Hoje dá para dizer que já é uma vitória a gente perceber que em termos biológicos não existe diferença. Por mais que tivessem tentado anos atrás a justificar a escravidão, o colonialismo por conta disso. Né? Então, acho que é nesse contexto que a gente pode compreender, sabe a ideia da interpretação conforme? Né? Então, para não Sim. tirar a palavra, é entender nessa perspectiva. E aí ela tem uma importância, uma validade. Né? Tá. E assim, na sua opinião, até onde que o Estado pode intervir, né? Para conter esse tipo de prática discriminatória num ambiente privado, como o ambiente do meio ambiente do trabalho, né? É difícil. Essa é uma questão bem delicada e que exige bastante atenção nossa. Acho que é um debate importante. Porque a gente tem diversas leis, né? A gente tem a lei 9.029, que proíbe Isso. a exigência e atestado de gravidez, né, para acesso ao trabalho e durante o trabalho, né? E outras práticas discriminatórias, a gente tem a lei 7716, que é a lei do preconceito de raça ou de Uhum. cor, né? E também tem, eu estava lendo, tem 14 estados mais o Distrito Federal que prevêem sanções civis, como multa, por exemplo, pela prática discriminatória contra a orientação sexual. Você não precisa nem ser LGBT. Basta você gostar do mesmo sexo que você. Perfeito, perfeito. Né? Então, será que isso aí também seria suficiente, esse tipo de sanção, para mudar a forma de pensar? Eu acho que não. Eu acho que não. A gente tem as respostas que o Estado consegue dar, me parece, passa pela questão daquela discriminação direta, quando ofende, quando agride, busca diminuir, seja a mulher, seja o negro, o LGBT. A legislação prevê, como você bem pontuou, né, a caracterização de crime
pelo tratamento discriminatório, prevê na 9.029, se a pessoa for dispensada por alguma questão relacionada à discriminação, ela pode, né, ou retornar ao trabalho recebendo os valores do período de afastamento ou receber em dobro. Isso ao lado do dano moral que ela pode pleitear também, né? Mas pensando no até onde o Estado pode ir, não me parece. É claro que cada sociedade vai dar a sua resposta, né? Mas não me parece que caberia ao Estado, por exemplo, pensando nas discriminações em relação à mulher e ao negro, ter uma postura, por exemplo, de exigir que a empresa adotasse necessariamente cotas. Vou Aí eu explicar ia com te mais perguntar isso. detalhes. Porque nós temos cotas para pessoa com deficiência. Acho excelente, acho uma medida adequada, mas ainda insuficiente, né? Que é uma cota de 2 a 5% quando a empresa tem mais de 100, tem 100 ou mais trabalhadores. Uhum. A gente não atingiu. Isso que a gente está falando de pessoas com deficiência e ainda não logrou êxito. Tem uma pesquisa do Instituto Ethos que ele pegou as 500 maiores empresas do Brasil. Se você for observar a admissão das pessoas com deficiência, no quadro funcional, nessas empresas tem lá 2,83% de pessoas com deficiência, sendo que muitas têm mais de 1.000 funcionários. Deveria ter 5% pelo menos. Só que aí, olha o problema. As empresas que atendem às cotas, contrata e acabou. Tem 0% de pessoa com deficiência no conselho administrativo e entre os executivos dessas empresas. Entre os Você imagina, diretores. é difícil deles entrarem na empresa. Imagina subir de Exato. cargo, né? Então a gente tem uma cota voltada para a iniciativa privada, e aí a gente pode avaliar, adotar ou não novas cotas, mas olhando para esse efeito, né? O que tem de positivo? Por exemplo, o Estado ele já definiu cota para concurso na administração federal. Ótimo. Né? Aí o Estado, disciplinando a sua própria admissão através do concurso, definiu a cota, maravilha. Você está Tá? falando da Lei 8.112? Não, uma lei de 2014, a lei 12.000, acho que é 12.990 de 2014, ela vai definir cotas para negros no concurso. Ah, tá, para negros, Tá? tá. No concurso. A da pessoa com deficiência é 8.213. Não, a 8.213 é de benefícios. É a 8.112, se não me engano. Não, a 112 é de servidor, né? Que É, de servidor. Você a tá gente falando do entrou quê? em Você tá três. falando do quê? Você tá falando A de gente, concurso? a gente entrou em alguns assuntos. Mas vamos por partes, então. Tem a figura da cota na iniciativa privada para pessoa com deficiência, né? Tem a cota. Ah, tá. Iniciativa privada. Tem a cota para negros no concurso. Em relação ao que você perguntou, de até onde o Estado pode ir, eu acho que a gente poderia trabalhar com o Estado adotando medidas de incentivo, mais do que cotas nesse momento. Ou cotas pontuais. Por quê? Lá na Europa, alguns países vieram adotando cotas, olha só que ideia interessante, para mulheres, não na empresa inteira, mas cota para as mulheres nos conselhos de administração. Então, alguns países trouxeram cotas, e aí a média era de aproximadamente 10 mulheres participando desses conselhos, subiu para 20. Alguns países foram além e colocaram sanção pelo descumprimento da cota. Então, na Europa, hoje, tem pelo menos 3 países, isso sai no relatório do Fórum Econômico Mundial, tem 3 países em que mais de 40% do conselho de administração de uma empresa é ocupado por mulheres. Então, ali dá certo. Se você direcionar a energia para a administração, talvez seja a melhor resposta. Porque as empresas que adotam programas de diversidade, que são poucas no Brasil, né?
Mas aquelas que adotam esses programas, a gente observa que eles nascem na administração das empresas e uma ação integrada, faz parte das suas iniciativas de fato ter uma composição diversa, diversificada. Por quê? As pessoas vão se sentir melhor no ambiente de trabalho, como você bem pontuou. O que mais já foi identificado? Como consequência disso, aumenta a performance, as empresas se tornam mais criativas e mais inovadoras. Por quê? Porque você tem liberdade para criar. Para trabalhar em paz. Para ser quem você se sente bem. nasceu para ser. Não Exatamente. é? Não é? Outra coisa. As empresas passam, sendo diversificadas, elas passam a, na sua composição, representar melhor o seu público, o que é vantagem para ela em termos de disputa de mercado e para compreender os anseios do público. Ou seja, só tem benefício, só tem vantagem. Só tem vantagem, né? Então, acho que a nossa energia e é responsabilidade do Estado e da nossa sociedade eliminar todas as formas de preconceito. Então, isso está lá na Constituição. É um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então, acho que a gente precisa pensar, talvez uma energia significativa seja olhar para os conselhos de administração das grandes empresas. Uhum. Pode-se pensar em cota, como foi feito na Europa, para mulheres? Pode, por que não? Né? A gente sabe que muitas vezes a cota vai ser deturpada. A gente vê isso no ambiente da política, a cota para mulheres. Aqui? Né? Imagina, né? Enfim. Não, isso na Suíça, tá doido? Outra coisa que também pode ser pensada e objeto de questionamento seria até se atribuir às empresas que efetivamente tenham um programa de diversidade, que elas tivessem algum incentivo fiscal. Mas você não acha que Então, você não acha que dar incentivo para a empresa não vai, assim, de alguma forma mimar essa empresa e fazer com que elas contratem a pessoa pelos motivos errados, de repente, porque está recebendo um incentivo? Não sei. Pode ser, mas quando a gente pensa nas empresas cumprindo cota, elas estão sendo obrigadas a. Então, mas estão sendo obrigadas, né? Elas estão sendo obrigadas. Seria o ideal que as pessoas partissem da compreensão das discriminações e de como isso é ruim em termos econômicos. E, vamos resolver? Claro, seria o ideal, né? Mas a gente ainda vai chegar lá no futuro, né? Amém. Vinícius, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Além dessas ações que você está propondo aí, né, que poderiam ser feitas, eu não sei se você já ouviu falar, é uma coisa muito interessante que eu vi também, algumas empresas fazendo, não aqui no Brasil, lá fora também, chama um processo seletivo cego. Isso aconteceu, acho que na Alemanha, primeira vez, com uma orquestra sinfônica que tinha pouquíssimas mulheres lá, tinha assim 3 mulheres para, sei lá, 30 homens. E eles começaram a fazer processos seletivos cegos. Então, assim, os jurados eram todos virados para trás e tal. O candidato ia lá, fazia a apresentação e eles escolhiam com base nisso, só na audição do candidato. Aí o que aconteceu? Aumentou para 50% o número de mulheres. Fantástico. Então, isso era uma coisa muito legal que a gente podia aplicar aqui, mas também para isso eu acho que a cabeça tem que estar um pouco mais aberta, a gente tem que estar um pouquinho mais para frente, né? E olha, eu estava conversando com um colega nosso, advogado, numa pós-graduação, e aí ele falou, professor, eu presto consultoria para uma empresa, a gente faz processo seletivo cego, mas na empresa em questão não conseguimos ampliar o número de negros na empresa. A gente tentou, mas não conseguimos. Aí já é um outro problema, né? Então, acho que cada discriminação precisa de uma resposta específica e elas se combinam. Perfeito. Então, essa iniciativa foi excelente, porque não é um apego à iniciativa per si, mas ao fruto atingido. Deu certo. E aí ele falou assim, professor, tem espaço para a gente fazer contratações direcionadas?
queremos abrir uma vaga para negros em específico, uma vaga para pessoa idosa em específico, uma vaga para mulheres em específico. Claro que isso aqui pode gerar questionamento? Pode gerar questionamento. Só que há espaço jurídico para se argumentar que nesse caso é possível? Entendo que sim. Desde a nossa Constituição até elementos infraconstitucionais, o nosso ordenamento, ele, em determinados setores, vai justificar um tratamento discriminatório se isso objetivar uma discriminação positiva, de privilegiar aquele que em condições de indiferença será tratado de maneira menos valorada, vai ser tratado com indiferença, com... A palavra que estou buscando é... Bem, talvez a gente possa dizer assim, se a gente trata sempre as pessoas pela contratação cega, sem adotar as perspectivas de quais são as pessoas, aquelas que ao longo da sua vida, da sua trajetória, não tiveram oportunidade, foram desestimuladas, elas podem nem querer participar dos processos seletivos, porque elas entendem que ali não é o espaço delas. Uhum. Então aqui a gente pode ter espaço para um tratamento discriminatório positivo. Olha, aliás, tem uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, né, de 2018, em que eles buscam incentivar contratações nesse sentido. Argumentar, né, à luz da Constituição, de normativos infraconstitucionais, que é espaço para contratações direcionadas, privilegiando aqueles grupos que sofrem discriminação sistemática. Aí justifica o tratamento. Né? Aí justifica o tratamento. Passa por aí. Porque só a contratação cega, às vezes, será que a pessoa LGBT vai lá participar na empresa? Ou ela, às vezes, poxa, não, nem é para mim aquele cargo lá de médico, sei lá onde. Deixa pra lá. Percebe? Uhum. Sim. Aí a gente vai ter que avaliar as medidas, né, para ver talvez as quais são medidas aquelas que se aplicam lá também não podem se aplicar 100% aqui, que a gente tem costume de tem que copiar as tentar. coisas dos outros países, né? Mas a gente tenta ver o que dá certo. É melhor a gente pecar pelo excesso, digamos assim. Vamos tentar, né? Porque se a gente Sim, nem tentando. tentar, a gente nem nunca vai saber se vai dar certo. Então, Exato. mas eu acho que parte da gente, a gente tem que ter essas conversas que eu acho fantástico você gostar de falar sobre isso também, para a gente levar essas informações para mais pessoas, e as pessoas realmente debaterem isso, porque é um assunto que, meu Deus do céu, a gente precisa falar para as pessoas pararem, começarem a ouvir, né? Tem essa, se a gente não fala, as pessoas também não ouvem e fica tudo como tá. Não dá mais para aceitar esse tipo de situação. A gente olha onde a gente chegou. A pandemia acelerou muita coisa também, né? Fez a gente ficar em casa, a gente pensou bastante em casa. Eu espero que as pessoas tenham pensado bastante em casa. Eu também, né? Vivamente. Não ficado só triste porque não pode sair. Gente, aproveita esse momento para fazer o ócio criativo, né? Vamos lá, gente, vamos criar, vamos pensar, vamos ver no que a gente pode melhorar. Porque o ser humano está aqui para evoluir, né? Observe o seguinte, você falou uma coisa importante, a gente tem que falar desse assunto. As mulheres são maioria na população. Então, quantas mulheres falarem, isso atinge muita gente. Os negros são maioria na população. Então, quando eles falarem, isso vai atingir muita gente. Em termos amplos, segundo o censo de 2010, tem 45 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. Então, quando eles falarem, isso vai atingir muita gente. Né? Então, precisamos falar. Precisamos falar para mostrar o quanto a sociedade é diversificada, de fato. Né? Por isso que esse espaço que a gente está tendo aqui hoje é muito legal. E vamos acordar para o mundo, povo. Nosso mundo é esse, cheio de gente diferente. Aí a gente tem que aceitar isso e viver. E essa é a normalidade, de conviver com pessoas diferentes de nós. Porque só com o contraste que a gente evolui. Se todo mundo fosse igual, ninguém evoluía para nada, né? Ficava tudo igual. Vinícius, olha só, faltam 40 segundos para acabar e ele vai derrubar a gente. Nossa, a gente falou, foi muito legal. Olha, eu queria te agradecer demais. Eu amei, acho que foi a melhor live que eu já participei até hoje, tá? Eu agradeço. Brigadão. Muito. Pode falar umas palavras finais, você tem 33 segundos. 33 segundos, bem, eu sei que nós venceremos, eu tenho certeza que hoje, especialmente por conta dessa pandemia, estamos lançando as sementes para construir um mundo diferente amanhã.
E é o nosso papel. Espalhar para todo mundo essa live, falar desse assunto, conversar dela no jantar, para a gente construir um mundo melhor. Que com certeza Vamos vai compartilhar acontecer. essa live, galera. 7 Isso segundos. aí. É isso aí. Obrigada, Vini. Um Obrigado, viu? beijo. Obrigada. Até a Beijo, tchau, próxima. tchau. Até mais. Tchau.